Mas notem que ele não é o grande manda-chuva por trás de tudo isso. Então esse não é o último. Tem outros vindo por aí, talvez até o do grande vilão Zero. Ora o Lâmina Fantasma batia, ora o DJ apanhava por uma faquinha de pão. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí, e bora para mais um review do To Be Hero X, agora com o arco do Ghost Blade, ou Lâmina Fantasma, que a gente teve nos episódios 15 e 16. Lembrando que esse vídeo tem spoilers do início ao final, até porque a gente tá falando do arco do Ghost Blade, e a história, na verdade, em um geral, além de também teorias e rumores. Um episódio com muita emoção, ensinamentos, aprendizados, um dos personagens mais emocionantes que a gente teve até agora, por conta de todas essas dores e problemas que ele tem. Agora, cada vez mais a gente vai decifrando o que está acontecendo, sabemos quem é o mascarado que manipulou o DJ e um gancho ainda final que promete ser totalmente explosivo. Nesse mundo onde não nascem heróis, eles são criados, tanto os seus poderes quanto a sua força, a partir da vontade tanto própria, mas principalmente na confiança do povo sobre cada um deles. E então, um torneio entre os 10 maiores para decidir quem é o mais forte e melhor de todos, sendo que será contada a história de cada um desses heróis, como foi a infância, como se tornaram um e como chegaram até o torneio. Como sempre, o vídeo é separado em algumas partes, essas são 3 maiores basicamente, sendo um review do episódio 15, o 16 e ainda por último, a parte das teorias, rumores e especulações, então fica até o final para não perder nenhuma delas, fechou? Inicialmente a gente já tem uma revelação de que o Lâmina Fantasma, eu vou falar o nome dos personagens em português porque eu acredito que a maioria tá vendo esse anime dublado, e que ele foi o assassino do Chen, o pai do Joãozinho. E sim, ele é o pai dele, mas eu vou deixar para falar melhor isso lá na parte das teorias. Mas enquanto o Joãozinho tem o poder voltado para os animais, o pai dele parece ser alguma coisa com plantas, talvez, porque onde ele pisava nascia umas florzinhas. E o Chen ainda fala pro Lâmina deixar ele ir, que no caso ele tá se referindo ao seu filho, o Joãozinho, para não fazer nada com o garoto. Foi tão triste essa cena, esse início de arco, porque nitidamente a gente sabe que essa missão foi algo imposta para ele, e por mais que ele não fosse recusar, e até provavelmente não poderia, a gente sabe que isso foi só para saciar os caprichos de algum CEO, e tem um impacto muito maior ainda mais à frente. Depois disso a gente parte, enfim, então para a história da infância dele, e como ele se tornou de fato um herói com essa característica de não falar. Isso porque desde sempre ele acabou vivendo em uma família muito grande e que era uma algazarra desenfreada, geral falando ao mesmo tempo, e até dá pra escutar uma mulher ali de fundo, talvez a mãe dele, dizendo que ele sempre foi quieto assim, talvez tenha até algum problema na cabeça. Então os adultos ficam discutindo entre eles, mas nunca dão a real atenção pro garoto. E como cresceu no meio disso tudo e vendo seu pai ser um açougueiro, ele referencia essa tarefa de um assassino, ele faz essa ligação, porque ele não pensa muito, apenas age com corte limpo, preciso, sem falar ou explicar o que está acontecendo ou por que ele está fazendo isso. Então ele decide se tornar um açougueiro incrível, ou em outras palavras, um assassino incrível, mostrando saber até mesmo sobre as terminações nervosas, como acalmar a vítima, mas não para amenizar o sofrimento, e sim para que eles não façam muito barulho. Então, de certa forma, desde pequeno ele sempre foi bem meticuloso, frio, calculista, pensando apenas em si, para o bem próprio. Depois temos ele aparecendo na nova plataforma FOMO, que foi criada com o intuito de qualquer pessoa comum postar alguma coisa, aparecer ali e tentar virar um herói, alguém famoso, e ainda a gente sabe que futuramente essa viria a ser uma das maiores agências de heróis. E na real, ele mesmo não postou nada, alguém acabou gravando ele comendo em um restaurante que ele frequentava bastante, acharam ele mega bonitão, até descobrirem que ele trabalhava em um açougue. Aí vai ganhando uma popularidade imensa, tem até um post com chefia, manda 2 quilos que tiver nesse vídeo, hein? A questão é que ele cresce como um cara bonito, elegante, só que totalmente silencioso e ainda bom com as lâminas, já que ele era um açougueiro, virando a pessoa mais famosa nessa plataforma da FOMO, vivenciando de novo a desordem afetiva, de geral da família ficando em cima só por conta da fama dele, né? Até a mãe dele que falava ali que ele devia ter algum problema na cabeça, com desdenho, agora ela diz, não, aqui ó, fui eu que criei. Só que no final ele acabou sendo contratado pela MD, a empresa na qual o pai do Shang Chao ainda trabalhava antes dele fundar a Three Man. Sai de casa não para ser um herói, mas sim um assassino, que era o que ele tinha em mente, fazendo essa tarefa com total precisão, nunca sabendo informações extras sobre os alvos, já que na cabeça dele a coisa certa a se fazer era só seguir a ordem de eliminar alguém que estava fazendo ou fez algo de errado. Só que tudo muda na sua vida quando durante um trabalho ele acaba salvando uma garota, a Zen Lan,
e percebe que mesmo em uma situação de vida ou morte, ela estava muito calma, e aí foi amor à primeira vista, né? Com eles indo a encontros, jantares, ela sendo o adolescente de hoje em dia que vive grudado no celular, e tiveram um romance, se é que dá pra chamar disso, mas do jeito deles, quieto, com pequenas ações frias, até casando sem falar absolutamente nada, mas tudo muda de novo quando ficam sabendo que ela tá grávida. Aí é que ela larga o celular pela primeira vez na vida, muda completamente, vindo viver a realidade, mudando a personalidade, se mostrando ser alguém que quer formar uma família completa, mas com ele presente sendo um pai e marido, não o Lâmina Fantasma, um herói assassino que nunca vai poder falar. E para isso, ele precisaria largar esse caminho, perder a confiança das pessoas para assim voltar a falar. Mas não foi o que aconteceu, porque veio na cabeça dele com a palavra família a que ele teve, cheio de barulho, incômodos e negligência. O bacana é que ele sabe que ele tem alguns problemas, que ele não consegue expressar emoção direito, que ele não conseguiria manter uma relação de família com sua esposa e agora com a sua filha. Então ele usa o seu melhor, não tão melhor assim, porque ele virou uma árvore de apresentação de escola, um castelo de areia depois, mas instinto de assassino para perseguir a sua filha, a Nuo, e protegê-la das sombras. E mesmo que a gente tenha essas cenas engraçadas, como ficou profunda essa mensagem dessa luta interna, ao mesmo tempo que ele tá tentando proteger a vida da sua filha pelas sombras, e ele mostra que entendeu o porquê que do pai dele mais observado que participar da sua vida, já que agora ele tá fazendo a mesma coisa, mas principalmente também porque entendeu o que o Chen quis dizer com suas últimas palavras, de poupar o seu filho, o peso delas, o que ele sentiu no último momento lá no início do episódio, porque ele nunca teve esse contato com o sentimento de amor, de afeto, carinho, nunca veio isso da família dele, e também não nesse último relacionamento aí que foi bem esquisito. E não teve ninguém pra dar isso pra ele a maior parte da sua vida. Ninguém mostrou ou ensinou isso pra ele. Só que mesmo assim, ele é que tá demonstrando isso pra alguém agora, que é pra sua filha. Ele entendeu o que é esse sentimento. Essas cenas, esse tipo de narrativa deixa tudo bem emocionante, é muito bonito de se ver, e é aqui que a história acaba se cruzando com a da Loli, quando ele acha que um tarado tá seguindo a Nuo, mas na real, ele é que parece ser o tarado, e quando percebe que entendeu tudo errado, ele se desculpa, vai embora, e mais uma vez, lutando mais ainda contra si mesmo, vendo que não sabia nada sobre sua filha, ele começa a tentar falar, a descobrir do que ela gostava, do sorvete predileto, as músicas que ela escutava, que a Loli era a melhor amiga e também uma má influência, chegando até a tentar ligar para Nuo, mas não conseguindo falar nada, sendo que essa ligação aconteceu ao mesmo tempo que aquela instalação lá de pesquisa estava sendo atacado, aí a Loli acabou conseguindo derrotar o ex-herói DJ, aí veio o Dr. Lu, veio o Lâmina Fantasma para tentar resolver toda aquela questão, mas já não tinha mais ninguém lá, só o poder do medo se espalhando para tudo que é lado. E ainda tinham descoberto que aquela armadura da Loli, feita de um material proveniente de uma nave alienígena, ela consegue cancelar tanto o poder do medo quanto da confiança. Nisso temos o Dr. Lu indo para essa nave espacial alienígena, junto do Lâmina Fantasma, o Joãozinho, a Nuo e a Loli como principais. E enquanto eles estavam indo para esse tal lugar, o Lâmina Fantasma dirigindo e o Joãozinho falando altos assuntos e o cara não aguentava mais, principalmente depois do "Ah, foi mal, esqueci que você não fala". O cara já tava louco. Mas aí eles são atacados pela Loli e de cara ele já é descoberto que é o perseguidor da Nuo e ainda tinha noção de vários dos gostos dela. Então ele era um Stalker nível 99 plus Mega Blaster Power. Só que aí enquanto todos estavam entendendo tudo errado, o Dr. Lu entendeu mais errado ainda, achando que ele a amava e que deveria revelar seus sentimentos a ela sendo um cara solteiro. E ele ama, mas como filha. E ele quer revelar seus sentimentos e segredos, sim, porque ele é o pai dela. E um pouco antes disso, a gente tem o retorno desse cara mascarado, que na realidade é o pai da Queen. Eu vou explicar um pouco melhor na parte das teorias, e que estava fazendo um experimento transformando o ex-herói DJ totalmente com medo. Mas notem que ele não é o grande manda-chuva por trás de tudo isso, porque ele recebe uma ligação e diz que os testes estão indo bem, ou seja, ele responde a alguém maior.
E ainda depois, diz que já planejou o resto dos experimentos. Então esse não é o último, tem outros vindo por aí, talvez até o do grande vilão Zero. Entretanto, enquanto o pessoal tá lá na mesa, jantando de boas, se alfinetando aqui e ali, contando histórias cada vez mais tristes e geral se emocionando, o Lâmina Fantasma percebe que até ele deu uma choradinha e as suas emoções deram uma balançada. Então isso é o poder de alguma coisa, mais precisamente um ataque, e depois de cobrir a sua filha com seu casaco, com uma faca de passar margarina no pão, ele mostra que a sua habilidade não tá nas armas que utiliza, não só no poder de confiança, mas o cara por si só é realmente insano, não dando chances pro Bran do LoL, que tava usando o poder do medo para causar esses efeitos emocionais nas pessoas. E realmente o cara não teve a menor chance. Ora o Lâmina Fantasma batia, ora o DJ apanhava por uma faquinha de pão. Porém, um detalhe a se notar é que o poder do medo que estava no ar, no final acabou entrando em contato com o Lâmina Fantasma. Troca de cena, a gente tem o pessoal voltando ao normal, a Nuonuo descobrindo, por conta de um caderno deixado no casaco, que ele na realidade é o seu pai, e até agora tava tentando entender os seus gostos, a proteger e ser de fato um pai para ela, só que da maneira dele. De novo, uma parte emocionante pra mim e que eu gostei muito dessa maneira como ela descobriu que ele é de fato seu pai, já que ele não pode falar por conta da confiança das pessoas. E aí, por último, a gente ainda tem duas grandes cenas que se encaixam com o final de um outro arco e que vai ser o grande gancho também para a próxima história, onde temos a Ciano da Sorte recebendo uma ligação da rainha para tirar férias junto dela. E ainda a Loli se perguntando onde é que tava o Joãozinho que sumiu. E essas partes, elas estão ligadas diretamente com o final do arco da rainha, quando ela e a Ciano estão de carro saindo de férias e um monstro gigantesco aparece do nada. Isso aí é o mesmo momento em que o Joãozinho sumiu e o bichinho dele, o Joãozão, vira esse troço aí. Eu não sei se é porque ele entra num modo de raiva ou se ele foi afetado por conta desse poder do medo que tava em todo lugar no final. O que eu me pergunto é o que aconteceu com o Lâmina Fantasma, já que ele também entrou em contato com o medo, que literalmente foi pra dentro do corpo dele, mas a gente não consegue saber a sequência disso. Será que de alguma forma o Joãozinho descobriu que o Lâmina Fantasma tem alguma coisa a ver com a morte do seu pai? Ou será que o Joãozão só se descontrolou igual aconteceu lá no início do episódio 15? Não dá pra saber, mas isso a gente vai ver logo logo, porque o próximo arco é o do Little Johnny, ou o Joãozinho, com a volta de 3 episódios. O último arco maior, porque depois disso a gente volta a ter 2 até 1 episódio por arco de personagem. E agora sim as teorias, que eu adoro essa parte, dessa vez bem poucas, que na realidade a gente já passou da metade do anime, a gente tá se encaminhando pro seu final, que são 24 episódios, mas a gente tem mais esclarecimentos e respostas do que perguntas e teorias de fato. Como o caso do pai da rainha ser o cara mascarado que armou o plano de atacar o centro de pesquisas onde o medo estava sendo estudado, e o cara que na abertura do anime também aparece sendo alguém que quer tomar o controle da Torre dos Heróis. E como que muita gente já cravou que ele é o pai da rainha, aquele jornalista, simplesmente porque é a mesma voz dos dubladores em qualquer língua que você vai ver. Não achei mesmo que tudo poderia acabar dessa maneira. Fique tranquilo. Já planejei o resto dos experimentos. Então esse aqui já é um fato. Agora, no momento em que ele tá falando no telefone, ele parece estar recebendo alguma ordem, tá sendo questionado, ou seja, ele não é o grande vilão ou a mente por trás disso. Então a quem que ele responde? Realmente não dá para saber qual é a entidade maior no controle de tudo, mas tanto a organização Holofote, o controle ali do pai da Queen, da rainha, tanto quanto a criação do vilão Zero, muito provavelmente é o mesmo ser que tá por trás de tudo. E se você já tem alguma teoria, alguma coisa para compartilhar, deixe nos comentários que é muito bem-vindo. Agora, sobre o cara que foi empacotado lá no início pelo Lâmina Fantasma, ele é o Chen, o pai do Joãozinho. Isso aí a narrativa já deixa descarado quando o Joãozinho fala algumas vezes que perdeu o pai e tem essa ligação com as cenas direta do Lâmina Fantasma. O Joãozão aparece transformado 2 vezes próximo ao Lâmina e ainda tem toda a roupa do Chen que é muito semelhante, a fisionomia, os poderes são relacionados à natureza e ele ainda pede para poupar o seu filho. E ainda durante um trailer curto do Joãozinho mostra que o seu pai já foi um grande ex, mas faleceu, no caso foi assassinado,
muito provavelmente a mando de algum CEO de alguma empresa dos heróis ou alguém envolvido em algo nesse esquema. E sobre o X, hein? Que em todos os episódios aí, em todos os arcos, ele aparece de alguma forma. Na do Lin Lin, ele aparentemente salvou a Xiao Yetin da primeira vez. Do Yisou, ele estala os dedos usando o seu poder durante a luta deles. Na Ciano da Sorte, ele literalmente aparece como um cara comum, que é de fato como ele é. E nesse caso foi antes dele virar o atual X todo poderoso. No arco da Queen, da rainha, foi ele que derrotou ela. No arco da Loli, o não aparecimento dele foi a sua grande marca, porque como ela estava usando a armadura, que por sua vez é feita do metal daquela nave alien, e não deixa o poder do medo ou da confiança afetar, aí ele não conseguiu fazer nada. Agora, aqui no Lâmina Fantasma, cadê ele? Por mais simbólica e indireta que seja, eu acredito que possa ter 3 caminhos. Primeiro, onde o experimento com o ex-herói DJ e o poder do medo é uma extensão direta da filosofia do X, que é usar emoções humanas como combustível para o controle. O X, no caso, ele não só se alimenta da confiança das pessoas, mas também da desconfiança, da dúvida, da incerteza. Por isso que ele é tão absurdamente forte. Então, mesmo sem aparecer fisicamente, o método é dele, e o Mascarado, o pai da Queen, da rainha, age como um discípulo, quase como se estivesse tentando replicar os ensinamentos do X, mas não necessariamente que o X seja alguém ruim. Segundo, é que assim como no arco da Loli, a ausência do X pode ser a escolha narrativa. E aqui, o Lâmina Fantasma ele é um personagem que já passou por um processo de desconstrução emocional, então ele não reage ao poder do medo e da confiança da mesma forma tradicional. Isso torna o X totalmente irrelevante em uma situação dessas. E terceiro é que alguns acreditam ainda que durante a ligação para o Mascarado, o pai da Queen, teria sido o X, indicando que ele estaria monitorando aí os experimentos, ou até mesmo testando seus seguidores, como se fosse um jogo de xadrez onde ele observa sem mover as peças diretamente. Mas eu ainda acho bem pouco plausível essa terceira opção, porque eu ainda acredito que o X, de alguma forma, pelas sombras, tá tentando proteger o mundo, não deixar o caos reinar. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e deixa aí nos comentários se você viu mais alguma coisinha, algum detalhe que a gente deixou passar e qual é a sua teoria sobre tudo isso. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre mundos animes. Meu muito obrigado e valeu!